gente, que nós estávamos desse tempo de podermos nos ajuntar para estarmos juntos, recebermos uma palavra da parte de Deus. E eu sei que o Senhor, Ele te conhece, por isso Ele te trouxe aqui. E não existe um acaso, sempre falo isso, há um propósito divino, há um propósito de Deus por você estar aqui nessa noite. E eu sei que você sairá daqui renovado e diferente da forma como você entrou. Quem deseja sair daqui melhor do que entrou, fala, eu quero. Assim será. Queridos, para nós iniciarmos aqui esse tempo, eu separei aqui uma atividade, uma brincadeira, na verdade. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um banquinho, vou tirar ele daqui. Aqui tem uma brincadeira que nós vamos fazer. Quando eu era criança, há pouco tempo atrás, era assim, ó. Tinha uma brincadeira, o que vocês viram? Não entendi a graça. Tinha uma brincadeira que eu adorava esse programa, gente. Eu me diverti e eu me divirto até hoje quando eu vejo esse programa. Que é aquele assim, ó, vocês já viram assim, quando um pessoal fica com um fone de ouvido e aí pergunta, você troca essa bicicleta por um carro zero? E aí o indivíduo, não, é sério. Essa brincadeira para mim é uma das melhores da vida, gente, eu adoro. E por causa disso, porque eu gosto tanto e eu adoro vocês também, eu chamei aqui um convidado nessa noite, que vai participar dessa brincadeira aqui conosco ao vivo. Cadê o meu convidado? Vamos receber o nosso convidado com uma salva de palmas. Boa noite, pode sentar aí no seu banquinho. Bom, ele está com o microfone. Se apresenta aí e fala qual o seu nome. Boa noite, igreja. Eu sou o André. André, da célula do Rafa Coutinho. Rafa Coutinho, muito bem, André. Quanto tempo você está aqui na igreja? Eu já estou na igreja fazem 2 anos. Ah, muito bem. Bom, eu estava conversando com o pessoal da produção essa semana, e aí eu pedi para que separassem um menino que pudesse participar, um cara bacana, um cara que fosse legal, e eu não entendi por que a produção separou o André, né? Os bons entendedores entenderão, tá? Solteiro, André? Não. Ah, tô entendendo, né? Então, separaram o André, ok, né? Porque ele é uma pessoa simpática, claro, entendeu? E hoje ele vai estar aqui me ajudando nessa brincadeira. Então, vai ser o seguinte, André. Eu tenho aqui uma caixa com alguns objetos. E essas caixas são objetos reais, ok? Se ele falar que quer, ele vai levar para casa. Tá bom? Então, assim, são objetos reais. Então, você vai estar vendado com o seu superfone aí, ó. Tá bom. E aí, não precisa pôr ainda não, você tem que ouvir o que eu vou falar, né? E aí, eu vou te mostrar os objetos e a gente vai fazer esse tempo aqui. Você troca, né? E você vai dizer qual é o objeto que você quer ficar. Sem ver, sem ouvir, você vai pela dedução da vida. Então, para a gente começar a brincadeira, eu separei um objeto bem legal, que se você quiser, você pode ficar com ele até o fim e eu vou falar muito obrigada pela sua ajuda, tá? Você vai começar com essa caneta, tá bom? Tá bom. E aí você vai ter a opção, durante a brincadeira, de dizer se você troca ela por qualquer outro objeto dessa caixa, ou se você vai continuar com ela até o final aqui do evento, ok? Beleza? Combinado. E como você não vai estar vendo nem ouvindo nada, tem uma pessoa da produção que vai me ajudar e ela vai ficar perto de você. Então eu vou fazer a pergunta, pode vir, Tamires, ó. E aí eu vou fazer a pergunta, e quando você tiver que responder sim ou não, ela vai te dar um toque, tá bom? Ela vai fazer assim. Bom. Aí você fala sim, entendeu? Não. Essa vai ser a deixa, vai ser o toquinho para você saber que é a hora de você responder sim ou não. Se você fica com o objeto, é sim. Se você troca... Não, é o contrário, né? Se você quer o objeto, você não troca, você fica com ele. Você diga não, ok? Certo. É isso, gente? Agora estou confusa, E se você quiser o objeto que está aqui, você fala que quer trocar. Sim, entendeu? Tá bom? É isso mesmo. Vamos lá, gente. Eu acho que eu vou conseguir sem me atrapalhar e vocês vão me ajudar, beleza? E assim, eu acho que ele não vai ouvir nada, se seja sincero, hein? Tá bom, Estamos deixar. na presença de Deus. Pode deixar. Né? Se não for sincero, ó, nós no novo relacionamento, ó, nós tesoura. Brincadeira. Ai. Então, pode pôr e me fala se você está ouvindo. Peraí que eu vou te ajudar, dá licença.
Vamos ver se ele não está ouvindo mesmo. Bom, mas se ele estiver ouvindo, ele não vai ver. Aí eu mostro os objetos, vocês olham, tá bom? E me ajuda a ver se o negócio vai ficar legal. Isso, põe a venda. Nossa, que engraçado, eu ia falar para ele pôr a venda no nariz. Eu falei para ele, não, no olho? Por que no olho aqui? Não, é no olho. Isso, tá confundindo tudo, gente. Vai dar certo, né? Você tá vendo? Você tá vendo? Acho que não. Beleza, maravilha. E agora, você está ouvindo alguma coisa? Está ouvindo, André, Débora, André? Não? Não tá. Senão ele tinha ficado vermelho. Bom, vamos lá então aos nossos super objetos. Bom, então o André começou com a caneta, tá, Miris? Fica perto dele, hein? Com a caneta. Vamos lá. Gente, eu tô muito emocionada. Era o meu sonho participar dessa brincadeira. Ai, meu Deus. Vamos lá. André, você troca a sua caneta por essa linda camisa? Sim. Vocês acham que foi uma boa? Não, né? Bom, mas eu peguei exatamente uma camisa porque eu sei que ele gosta disso aqui, entendeu? Mas enfim. Bom, então agora o novo objeto é esse, ok? Agora vamos lá. André, você troca a sua super camisa do São Paulo por essa? Não. Péssima escolha. Péssima escolha, gente. Vocês estão achando boa? Eu não estou. Estou achando péssima. Mas enfim, vamos lá. André, você troca a sua camisa do São Paulo por essa foto que nós vamos colocar aqui no telão? Sim. É Débora, é de Deus. É de Deus. Tá esperto, tá esperto. Então vamos lá. André, você troca essa linda jovem que você acabou de ver um jantar com ela para jantar com quem? Com o pai dela? Sim. Pastor Dudu. Ai, pode preparar o jantar. O que vocês acham? Foi uma boa escolha? Ai, que engraçado. Já tá com o sogro, meu. Nada a ver. Ai, tô adorando. André, você troca o jantar com o pastor Dudu por esse balde de Nutella, meu sonho. Você troca? Não. Gente! Isso que é amor pela família, gente. Não é possível. Vai casar assim, viu? O pastor vai ficar feliz. Tá bom, e trocar então o pastor Dudu por essa meia suja, meia velha? Não. Ai, meu Deus, tá muito fiel, pastor Dudu, parabéns, seu genro é ótimo. E trocar o pastor Dudu por esse, filma, amigo, filma para eles verem que tá sujo mesmo. Eu não vou contar de quem eu tirei, tá? Por esse, calma aí, deixa eu ver, cotonete sujo, Você troca o pastor Dudu pelo cotonete sujo? Sim. Pastor, caiu, Então tá bom. Já que ele gostou desse daqui, tá muito bom esse prêmio. O que vocês acham? Tá bom ou não? Não, né? Então tá bom. Nós vamos então para a última, deixa eu ver se eu não alarmei, não. Para a última pergunta, tá bom? Mas antes disso, deixa eu conversar com o André um pouquinho. Me ajuda aqui, Tamires, vamos tirar. André, nós estamos indo já para a nossa última pergunta. Você está indo muito bem, muito bem. O prêmio que você escolheu agora, eles estão rindo porque eles não sabem, tá? Não ouve não a voz da multidão. Ouve a voz que vem de Deus para você. E tá assim, bacana. Você me ajudou muito com a palavra. Você não quis, olha, ficar com esse balde de Nutella. Que pena, porque esse eu vou ter que ficar.
entendeu? Você já trocou a sua super camiseta do São Paulo, que eu sei que você é São Paulino, tá certo? Tá certo. Já trocou, não quis, mas o prêmio que ficou aqui é um prêmio especial. E é o seguinte, agora você tem que pensar, porque é a última pergunta, Então você já tem que se concentrar e decidir se você vai trocar ou não trocar, ok? Então já pensa aí, bota aí a sua venda, bota aí, isso aí também, isso. Beleza. André? Ai, tá viajando. É o seguinte, tô achando que a brincadeira tá ficando um pouco sonsa. Eu tenho aqui uns objetos que eu não acho muito legal. Então eu tive uma ideia. Vamos ver se vocês me ajudam. Eu tive uma ideia agora, e quando eu tenho umas ideias assim, às vezes são boas, às vezes não. Então, minha sobrinha riu porque ela sabe que é verdade. Ixi, meu marido tá aqui, né? Alguém tampa, põe um fone no Douglas aí, você não sabe, eu tive uma ideia, meu. Tampa aí a orelha dele, sério. Há umas semanas atrás, meu marido me deu um presente. Eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei. Não é um iPhone 12, mas é um bom iPhone. Quem gostaria de ter um iPhone? Então nós vamos deixar essa competição um pouco mais de acirrada. E eu vou dar o meu iPhone para o André, se ele disser que ele troca o cotonete sujo pelo meu iPhone. E eu falo que eu vou dar para ele. Eu vou dar esse celular para ele. E agora a gente vai ter que ver se ele vai querer trocar ou não. O que vocês acham? O que vocês acham? Não, Dô? Não faz isso? Você acha mancada? Será que eu estou viajando? Não, vamos lá. Eu acho que vai ficar legal. Vamos dar uma emoção pro negócio, porque senão fica parecendo, troca pelo cotonete, que besteira tal. Mas então vamos trocar por um celular. O que vocês acham? Vamos ou não? Vamos nessa? Faço isso ou não? O pessoal tá meio assim, ó. Eu não sei, pastora, vamos tentar. Vamos ver. André, ele não tá ouvindo mesmo, né? Deixa eu ver se ele não tá ouvindo. Não tá. André, você troca este cotonete sujo por este iPhone novinho? Não! Obrigado, Senhor, obrigado. Não, calma. Vamos de novo. André, tem certeza, André? É um iPhone, André. É um iPhone, cara. Eu vou pagar ele 24 parcelas, meu. Eu tenho 2 anos pela frente. Você troca o seu cotonete sujo pelo iPhone, André? Não! Tem certeza, André? Sim! Não entendi agora. Ele trocou ou não trocou? Trocou ou não trocou? Me deu até a tremedeira agora, gente. Eu acho que ele não trocou. Não vou tentar de novo, não. Vou ficar com o não dele. Então tá bom. Pode tirar aí a venda do André. Então Parabéns, André, pela sua participação nessa noite. Você foi ótimo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Dou graças a Deus pelas suas escolhas. Você foi muito bem. No meio do programa aqui, você trocou a foto da sua namorada de um jantar com a sua namorada para jantar com o pai dela. Parabéns, ganhou a família, ganhou o sogrão. Só que nós terminamos da seguinte forma. Você escolheu esse cotonete sujo, ó. Tá sujo de verdade. Eu não vou contar de quem que eu tirei, tá? Para não queimar o filme. Não, tô brincando, não foi da Débora, mentira. E aí então eu disse, você troca esse cotonete por um iPhone novinho? E você disse o quê? Não e não. Então, André, parabéns, pode ir para casa, leva o seu cotonete, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Vamos aplaudir o André. Participação maravilhosa. Parabéns, pastor Douglas, um homem de intercessão, que eu acho que foi você que orou tanto aí e não deixou ele trocar o cotonete por um iPhone. Parabéns. Bom, queridos, essa é uma brincadeira só para a gente poder ilustrar algo que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. E o tema que nós vamos falar, anote aí para quem está nos ouvindo, é a grande troca. Eu quero falar com vocês sobre esse tema, que as nossas decisões,
elas determinam o nosso futuro. Ou seja, somos resultados das nossas escolhas. A nossa vida, na verdade, é uma consequência das nossas próprias decisões. E o que Deus está hoje nos alertando aqui? Hoje nós vamos aprender como escolher o que é certo, porque eu creio que esse é o desejo de todo mundo. Ninguém quer tomar decisão errada. Sempre que nós estamos diante de uma circunstância, o desejo do nosso coração qual é? Acertar. Repita comigo, acertar. E como nós vamos escolher o que é certo? Eu quero começar dizendo que todas as nossas decisões, não importa o âmbito, devem nos conduzir à vida, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, aos princípios da palavra. Todas as nossas decisões devem nos conduzir à salvação. Cada decisão que eu for tomar, eu tenho que pensar para onde ela me conduzirá. Se para as coisas de Deus, para os princípios da palavra, ou para as coisas do mundo e para os princípios desse mundo. E nós temos que aprender a construir a nossa vida nos fundamentos corretos, nos princípios da palavra. Buscarmos constantemente o Senhor, porque assim o Senhor, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos conduzir aos caminhos certos, às decisões corretas. E hoje nós vamos falar aqui sobre alguns personagens da Bíblia, e nós vamos aprender com as decisões que eles tomaram. Sabe que a apóstola Mara, a nossa apóstola, ela sempre nos fala uma frase que eu gostaria até que você anotasse aí, gravasse ela bem no seu coração, que diz assim: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Por isso nós vamos ver aqui esses personagens da Bíblia e vamos aprender com eles, de acordo com as decisões que eles tomaram, que tem tudo a ver com os dias e com aquilo que nós estamos vivendo. Então diga assim comigo: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Quantos querem aprender aqui com o erro dos outros? Diga amém. Então hoje o primeiro personagem que nós vamos falar aqui da Bíblia, vamos falar sobre Adão e Eva. Ali a sua história está ali no livro do Gênesis, depois você pode ler na sua casa. No livro do Gênesis nos fala que Deus, Ele ali formou o homem e a mulher. E Ele preparou para o homem e a mulher um jardim. E colocou nesse jardim tudo que o homem precisava para ser feliz, para que as suas necessidades fossem então supridas. E ali Deus disse ao homem: olha, você vai cuidar e vai cultivar esse jardim. E então ali naquele jardim o homem tinha tudo que precisava para ser feliz. Ele estava cuidando, cultivando aquilo que Deus havia entregue a ele, para que ele prosperasse, para que ele pudesse viver um relacionamento perfeito com Deus. Ali ele vivia um relacionamento perfeito com Deus, perfeito entre o homem e a mulher, entre si. E Deus não fez do homem um robô. Deus deu ao homem o quê? Quem sabe? O livre-arbítrio. Repita comigo, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de escolher. E vamos ver ali em Gênesis 2, o que a palavra nos fala no versículo 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí estão as instruções que Deus deu ao homem naquele jardim, para que o homem pudesse viver em paz, para que o homem pudesse viver o plano perfeito de Deus, para que o homem pudesse decidir, repita comigo, decidir, obedecer, ser fiel ao seu Criador ou não.
Então aqui está. Então o que Deus disse para ele? Você pode comer livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O plano de Deus não era que o homem fosse um robô e fizesse tudo o que Deus mandou. Deu ao homem o direito de escolher. Deu ao homem o direito de decidir qual caminho ele queria para a sua própria vida. E sabe, queridos, ali estavam as instruções para que o homem pudesse viver esse plano perfeito. Para que o homem pudesse ouvir a voz do seu Criador, ter amizade com Deus, viver as bênçãos de Deus. Só que nós conhecemos um pouco essa história e sabemos o que foi que aconteceu. O homem então se deixou levar pelo papo da serpente. A verdade é que o homem foi seduzido pela serpente. Ou seja, ele acreditou mais na palavra daquela serpente, que ele nem conhecia, ele nem convivia. Mas o homem acreditou mais nas palavras daquela serpente no próprio Deus, na qual ele se relacionava todos os dias, na qual ele tinha um relacionamento diário, um relacionamento perfeito. Ele deu ouvidos a alguém que ele nem conhecia, ao invés de dar ouvidos ao próprio Deus. Então o homem ali, o que mostra essa decisão que ele tomou, de trocar a Deus por alguém que ele nem conhecia e nem convivia. Ele mostra que de repente faltou o quê? Ele desconfiou de Deus. Por um momento, ele passou a pensar, será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho mesmo? Será que eu tenho que fazer tudo mesmo? E por um momento, ele não ouviu a voz do seu Criador. Ele não ouviu a voz do seu líder. Ele não ouviu o Senhor o chamar. Ele não ouviu as orientações que esse Deus trouxe para ele. Ele simplesmente preferiu ouvir a voz de uma outra pessoa. Que é o que muitas vezes o que nós fazemos. Trocamos ouvir a voz de Deus para ouvir as vozes dos amigos, do que as pessoas dizem, do que as pessoas falam. Trocamos ouvir a voz de Deus para ouvir o que os filósofos da época dizem, para ouvir o que pastores de outra igreja dizem. E passamos então a comparar a glória de Deus. E desviamos, passamos a fazer como o homem no jardim do Éden, que ao invés de ouvir aquele na qual ele tinha um relacionamento diário, ele passou a ouvir alguém que ele nem conhecia. E muitas vezes é dessa forma que nós nos encontramos. O homem trocou o relacionamento de amizade com Deus, de aliança com Deus. Ele trocou o seu lugar de origem. O plano original de Deus, que era qual? Que ele fosse feliz e desfrutasse do melhor nessa terra. Ele trocou. Ele fez igual o André. Ele preferiu ficar com cotonete sujo do que de repente ter um aparelho de celular. Pastora, mas você ia dar mesmo o celular para ele? Ai, no final eu vi o que eu ia fazer. Eu estava torcendo para ele dizer não. Mas eu quero te dizer algo, queridos. Muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Trocamos facilmente a presença do nosso Deus para ouvir as questões desse mundo. E sabe, hoje o Espírito Santo tem uma pergunta para você. Será que você consegue se lembrar daquele amor que pulsou no seu coração quando você se achegou para Deus? Talvez você trocou esse amor do seu encontro com Deus. Talvez você trocou pela desobediência aos princípios. E isso tem gerado uma inimizade com o seu Criador. Talvez você está sentindo aí uma inimizade com o seu próprio líder, com a sua igreja. Trocou o plano original de Deus para você, os seus fundamentos de vida, por decisões erradas, por fundamentos estranhos. Mas hoje o Espírito Santo está aqui, ele quer te fazer olhar para o seu coração.
porque Deus está te chamando a um caminho de volta. Muitos decidiram trocar a Deus, trocar esse relacionamento. E então vem aquele vazio na alma, e eu não sinto mais a presença de Deus. Parece que eu vou aos cultos. Se eu vou aos cultos, se eu assisto de casa, é a mesma coisa. Eu estou frio, não sinto vontade de estar na igreja, não sinto vontade de fazer a obra, não sinto mais vontade, nem acredito que isso é para mim. E então trocamos essa glória pelo pecado. E uma das consequências do pecado é exatamente essa: nos deixar longe do nosso Criador, nos apartar. Então eu não sinto mais alegria, não sinto vontade de estar, não tenho mais ânimo para estar. Quando eu estou, não me sinto parte da igreja, não me sinto parte da célula. E aí eu não consigo mais orar, não consigo mais buscar, não faço devocional, tudo vira automático. Faz tempo que eu não consigo buscar e sentir essa presença. Sabe, queridos, o Espírito Santo está neste lugar. E hoje Ele diz para o teu coração: se você tem se sentindo assim, se arrependa hoje de virar as costas para Deus, de ouvir a serpente, por ser seduzido pelas más conversações, pelos assuntos da internet, que estão permitindo que a dúvida entre na sua vida, no seu relacionamento com Deus, no seu caminho com Deus. Não dê as costas para a verdade, mas volte enquanto é tempo, volte para o plano original de Deus. É isso que o Senhor te diz hoje. E sabe ali, lê lá comigo no telão, Eclesiastes 12:1 diz assim: lembre-se do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Deus está te chamando nessa noite a se lembrar de quem você é, se lembrar do seu Criador, voltar a ter um relacionamento com Deus, voltar à sua vida devocional, voltar a estar junto com o pessoal da célula, a não ficar em casa assistindo o culto, não. Vem para a igreja, esse é o seu lugar. É tempo de estar juntos no corpo. Sabe, queridos, glória a Deus, porque nesse tempo de pandemia, a internet foi maravilhosa, porque ajudou a gente a ficar aqui com as lives, ficar juntos de alguma forma. Mas agora nós não podemos mais abrir mão e nos acostumarmos a esse novo normal. Porque esse novo normal está pregando uma filosofia que nos afasta do nosso Criador, que nos afasta do nosso lugar de origem. E nós, como jovens, não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Lembra-se do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Será que nós estamos vivendo dias maus, sim ou não? São muito maus. Alguém tem dúvida que a humanidade está caminhando para a destruição? Não. Não temos mais boas notícias. Antes que venham os dias maus, mas eu quero te dizer, os dias maus já chegaram. Não perca tempo, antes que o tempo passe e então você não encontre mais satisfação, não encontre mais saída, não encontre mais alegria de viver. Volte para Deus, volte para o seu relacionamento com Deus. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida o sangue que brotou ali no Getsemane através do suor de Jesus. A Bíblia fala que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane, que era um jardim de trevas. Quando ele estava prestes a morrer, tamanha aflição, ele suou sangue. E ali ele tinha uma decisão a tomar. Ele estava aflito, porque ele tinha uma decisão a tomar. E a decisão era: faço o que Deus espera de mim, ou viro as costas para a vontade de Deus. E no meio daquela decisão, a Bíblia fala que Jesus suou sangue. Ele ficou em pânico, em pane.
E então ele tomou a decisão correta. E ele disse: eu vou até o fim. E eu vou fazer a vontade do Pai. E eu quero declarar que esse sangue está hoje para a sua vida. Se você pensou em desistir desse caminho, se você pensou em voltar atrás, se você andou ouvindo aí mentiras, palavras que te desanimaram, que fizeram você duvidar de Deus, duvidar do plano de Deus, eu quero declarar este sangue agora sobre a sua vida e dizer que você é livre para tomar a decisão correta. Este sangue está sobre o seu livre-arbítrio, para que você escolha servir a Deus, ir até o fim, ser fiel e fazer a vontade de Deus nessa terra. Quantos creem, recebe, dê um aplauso ao Senhor. E aí vai vir aquela voz assim para você. E aí, você troca o relacionamento com Deus pela sedução desse mundo, pelo chaveco do diabo. O que você vai responder? Não consegui ouvir. É a máscara, né? Que coisa, né? Então tem que ser mais alto. Você troca a glória de Deus pelo chaveco do diabo? É assim que você tem que responder. Quando vier a dúvida no seu pensamento, quando vier o desejo de voltar atrás, é com essa firmeza que você tem que dizer: não, eu não troco. É com força, é com vigor, crendo que você tem direito a provar o melhor de Deus nessa terra. E Cristo está ao seu lado e Ele vai te ajudar a retomar esse caminho, a ter vida com Deus, porque é nisso que nós temos que nos apegar nesses últimos dias. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Um segundo exemplo que eu quero falar com vocês é um caso parecido, que na verdade é Esaú. Quem era Esaú na Bíblia? Esaú era neto de Abraão. Nós não cantamos aqui? Desde Abraão, né? Lembra, né? Não preciso cantar. Abraão, Isaac e Jacó. Olha só. Esaú era neto de Abraão, filho primogênito de Isaac e Rebeca. Era o herdeiro da família de Abraão. Porque o primeiro filho primogênito, era aquele que herdava as terras, a possessão, as possessões do seu pai. E mais do que isso, o filho primogênito, o primeiro filho, ele na Bíblia, na cultura judaica, ele recebia também o direito de ser um sucessor do seu pai na família, ou seja, o líder espiritual da família. Ele herdava a posição do seu pai, por ser o primeiro filho. Então esse filho primogênito, ele tinha autoridade para falar no lugar do seu pai, para presidir. E a Bíblia fala que Esaú também era caçador. E eu imagino que um homem caçador era um homem como? Um homem valente, sim ou não? Para caçar um animal, né? Para mim, uma pessoa valente é aquele que mata uma barata. Sério. Não, eu fico impressionada. Quando eu vejo uma menina, então, uma mulher matando uma barata, eu falo: sou sua fã, meu. Então eu imagino que para matar uma barata já é uma pessoa que é valente. Então imagina para matar, sei lá, um leão. O que ele caçava? Não caçava leão, né? Ninguém caça leão. Acho que ele caçava um animal para comer aí, sei lá. Entendeu? Mas tinha que ser uma pessoa valente, um homem forte. Olha só o que diz a palavra em Gênesis 25. Vamos conhecer um pouquinho a história de Esaú. Versículo 29 diz assim: certa vez, Jacó era o irmão gêmeo de Esaú, ok? Jacó preparava um ensopado. Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú com um pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú fez o quê?
desprezou o seu direito de filho mais velho. O que nós vemos aí nessa passagem? Que Esaú, ele desistiu facilmente do seu direito como filho mais velho, aquele que herdaria todas as bênçãos, e ele passou esse direito para o seu irmão mais novo. Apesar deles serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, então era considerado primogênito, ok? E então ele deu a sua primogenitura para o filho mais novo, em troca do quê? De um prato de lentilhas, porque ele estava cansado depois da caça. E então Jacó passou a ser o herdeiro do seu pai. Por isso que nós cantamos, Deus de Abraão, Isaque, deveria ser Esaú. Mas como Esaú vendeu o seu direito de filho mais velho, por um momento de sufoco, porque ele estava com muita fome, então ele não estava pensando. Quem aqui quando fica com fome, tipo, não pensa? Você sabe o que eu estou falando, né? Eu tenho esse problema, eu fico muito brava se eu tiver com fome e não tiver, e quando eu vejo alguma coisa eu como o que tiver na frente, até o que eu não como eu como, você está entendendo? Porque a fome faz isso comigo. Então eu imagino Esaú, estava morrendo de fome, e Jacó bem espertinho, já tinha tramado tudo, preparado tudo, o melhor prato para pegar o seu irmão, e então ele pegou o direito de primogenitura. E a Bíblia fala que, olha só, Esaú, o que a gente vê? Ele levantou, ele vendeu a primogenitura, depois ele comeu, bebeu, se levantou e se foi. Isso mostra o quê? Que ele não estava nem aí para o chamado, ele não estava nem aí para quem ele era, herdeiro do seu pai, ele não estava nem aí para as bênçãos espirituais, ele não estava nem aí para o chamado de quem ele era para Deus. Tanto que ali em Hebreus, quando fala sobre Esaú, descreve que ele era um homem profano. O que isso significa? Um homem sem respeito pelas coisas sagradas, sem respeito pelas coisas de Deus. Comeu, levantou, comeu, bebeu ali, levantou e saiu. E não quis nem saber da herança, do chamado, de quem ele era para o seu pai. A Bíblia diz que ele desprezou as promessas. O que Esaú fez? Ele trocou a sua posição de filho, de herdeiro, o seu chamado, para satisfazer a sua carne e algo que ele queria naquele momento, uma necessidade momentânea. Sabe, queridos, com isso nós aprendemos uma lição. Não abra mão de quem você é para Deus. Não troque o seu chamado, não troque a sua herança por um prato de lentilhas. Não permita que as luzes desse mundo venham ofuscar a glória de Deus na sua vida. Não permita que as glórias deste mundo te roubem de quem você é para o seu Deus. Você não é uma simples pessoa aqui dentro. Se você está aqui, é porque Deus, Ele te ama e Ele te escolheu. Não como servo, não como um escravo, mas Ele te escolheu e te chamou como filho. Não troque essa glória pelos prazeres passageiros do vício, dos pecados, da vida louca desse mundo. Sabe por quê, queridos? Os prazeres, eles são passageiros, mas eles deixam marcas que permanecem para sempre. Então comece a prestar atenção nas decisões que você toma diariamente, porque ou elas vão te aproximar desse Deus e do teu chamado como filho, ou eles vão te arrancar para sempre. Nunca mais você volta a ser o mesmo. Só que há uma identidade que Deus quer restaurar hoje no seu coração. Talvez você entrou aqui sentindo que não tem valor, mas eu quero te dizer, Jesus sofreu. E a Bíblia fala que a sua barba, o seu rosto foi mutilado, a sua barba foi arrancada. A sua identidade foi estragada,
para que a sua identidade de filho de Deus seja restaurada hoje, para que você saiba que você tem valor, para que você saiba que você não é qualquer pessoa, para que você não se veja como alguém insignificante dentro da igreja, insignificante dentro da célula. Você tem valor. Há um Pai que te ama, há um Pai que não desiste de você. E nesta noite Ele te chama, vem, vem, vem como você está. Mas ao vir como você está, tenha certeza que Ele não vai deixar você permanecer igual. Cristo quer entrar no seu coração, transformar a sua forma de pensar. Deus está te chamando hoje, volte a ser quem você é para Deus. Talvez você trocou o seu chamado como líder, de estar lado a lado do seu líder na célula, pelas glórias deste mundo, mas hoje o Senhor diz, volta para o plano original, volta para os braços do Pai, volte a ser filho e herdeiro dessa promessa. Quantos desejam isso? Diga amém. Então, erga sua mão e repita essa oração comigo dizendo, eu hoje aplico o sangue que brotou do rosto de Jesus, quando a sua barba foi arrancada. Diga, eu aplico sobre a minha vida e declaro hoje que a minha identidade de filho de Deus é restaurado. Diga, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e eu fui chamado para provar a glória de Deus nesse mundo. Diga, eu tenho direito ao melhor no meu trabalho, na minha família, nas minhas emoções. Eu tenho direito a provar o melhor de Deus, as bênçãos de Deus em todas as áreas da minha vida. Se você crê e se levanta como filho de Deus hoje, dê um forte aplauso a Ele. Um terceiro exemplo que a Bíblia nos fala é o exemplo de Sansão. Olha só, Sansão, a Bíblia fala que ele era um homem, um jovem que foi consagrado desde o ventre. E a sua mãe, ela era estéril e ela deu à luz a Sansão. E quando ele nasceu, ela o consagrou a Deus. E então Sansão, ele tinha um voto desde o seu nascimento, que era o voto de Nazireu. Depois, mais para frente, vocês vão ler lá na Bíblia e vão entender melhor. Esse voto de Nazireu, o que era? Ele não podia tocar em animais mortos, não podia provar do fruto da videira e não podia cortar os cabelos. E tudo que ele não podia fazer, o que vocês acham que Sansão fez? Ele fez. Então ele era consagrado, mas nem tanto. Porque ele tinha esse chamado, ele deveria ser consagrado, mas a verdade é que ele não era. Porque ele tinha no seu coração amor pelo mundo, pelas coisas do mundo. E tudo para ele era normal. E a Bíblia nos conta que ele se envolveu com algumas mulheres na época, que eram mulheres estrangeiras, o que também para ele não poderia ser feito. E ele se envolveu com essas mulheres e entrou no que nós chamamos de julgo desigual. Porque ele se envolveu com pessoas que não eram dos mesmos princípios que ele vivia. Isso a Bíblia chama de julgo desigual. E olha só o que foi que aconteceu. Ele se apaixonou por uma mulher, Dalila, que foi subornada a descobrir qual era o segredo da força de Sansão, que ele era muito forte. E então, através da sedução, da manipulação, Dalila descobriu onde estava a força de Sansão. E então, como ela havia sido paga para isso, ela foi lá e cortou os cabelos de Sansão. E a Bíblia fala que ali Sansão ficou fraco, perdeu a sua força, ficou cego e teve um fim terrível. Agora, o que eu quero mostrar para vocês essa história? Que o que deu errado na vida de Sansão foi o fato dele não viver a consagração e o que Deus havia estabelecido para ele.
e se envolver com pessoas de julgo desigual, porque foi isso que trouxe a queda. E ele literalmente perdeu a força, perdeu a sua unção. E eu quero falar com você, jovem, porque muitas vezes uma das coisas que nos prendem é o sentimento de solidão. Jovem não gosta de ficar sozinho. E quantos muitas vezes estão com a sua vida emocional bagunçada, estão se sentindo tristes, porque não tem um namorado, não tem uma pessoa a quem dividir a vida, os sonhos e tal. E isso causa dor. E tem feito muitos jovens a não esperar o melhor de Deus e a tomar decisões precipitadas. Agora eu quero que você entenda algo. Essa é a área que pega cada um de nós. Quando nós não temos o nosso coração em Deus, crendo que Deus vai preparar, que Deus vai cuidar, que Ele vai fazer você uma pessoa feliz. Mas olha só o que acontece, muitos, porque não se sentem felizes nessa área, tomam decisões erradas. Os meninos aí são levados pela aparência, as meninas pelo chaveco furado, que aí tudo é lindo, tudo é maravilhoso, estou apaixonada, e acaba quebrando a consagração, a vida de santidade, acaba se envolvendo com pessoas de princípios diferentes, e acabam sendo literalmente cortados na vida com Deus, na unção, do chamado. A força espiritual é arrancada e acabam perdendo a força de conquista do chamado de Deus por tomarem decisões erradas. Sabe o que eu quero te dizer? Deus, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa. E Ele não vai te deixar sozinho. Deus não fez o homem para que ele caminhasse sozinho. Ele fez o homem para viver o plano perfeito. E o plano perfeito é que ele se case com uma mulher, é que ele tenha alguém. Alguém que viva os princípios, que viva a santidade, que viva um relacionamento de Deus. E como fazer um relacionamento dar certo? Relacionamento dá certo quando nós colocamos Deus em primeiro lugar no nosso coração. Sabe, queridos, escolher a pessoa que nós vamos nos relacionar é uma das decisões talvez mais importantes da nossa vida. Eu tenho que avaliar muito bem aonde eu estou entrando, porque às vezes a gente tem a tendência de diminuir quem nós somos em Deus para se encaixar no perfil de alguém. E isso é um grande erro, porque eu volto a dizer, por quê? Porque o relacionamento, para dar certo, Deus precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. Sem Deus, o amor não existe. O amor é paixão, é fogo de palha, que do mesmo jeito que chega, acaba. E é por isso que os relacionamentos são marcados com traição. É por isso que há traição. É por isso que, eu já não gosto mais, parece que aquela pessoa já não me completa mais. Eu preciso achar alguém que me completa mais que essa. Isso é a prova que um relacionamento com Deus não dura. Quando Cristo se faz presente, quando a gente entrega o nosso coração para Deus, quando a gente crê que Deus tem o melhor, quando você entende que você não precisa de uma pessoa para ser feliz, mas você precisa depositar o seu coração na presença desse Deus, que Ele vai suprir as suas necessidades. O homem é falho. Quando eu falo homem, é na natureza humana, ok? O homem é falho, a mulher é falha. E se eu coloco o meu coração, esse é o erro, colocar o coração e as expectativas num homem que é falho, numa pessoa falha. Mas nós aqui, dentro da palavra, aprendemos que o legal é colocar o nosso coração em Deus, porque Ele vai suprir, Ele vai tirar o vazio, Ele vai tirar essa dor que você sente quando está sozinho, essa dor do passado. Ele vai suprir as necessidades do seu coração e você não vai ter falta de nada. E quando você descobrir essa alegria, então Deus vem e prepara a pessoa correta, te traz todos os sinais para que você viva o plano perfeito de Deus. Deus não quer que você seja infeliz. Deus quer te fazer feliz na sua vida sentimental. Mas primeiro você precisa entender que para isso você precisa entregar o seu coração, confiar nesse Deus, confiar que Ele é presente. E sabe o que vai acontecer?
Quando você aprender esse princípio, ele vai trazer a pessoa correta. Ou talvez você já está se relacionando com alguém, mas eu quero te dizer algo. Aprenda a depositar as suas expectativas e o seu coração em Deus. E então você será suprido. Então Deus preparará o melhor. E um relacionamento, quando tem Deus, existe amizade, existe respeito, existe amor, existe cumplicidade. Deus renova esse amor todos os dias. É por isso que é um casamento, que há fidelidade, que há compreensão. Ainda que haja algumas discórdias, há sempre o que? O olho no olho, o perdão, a sinceridade. Esse é o tipo de relacionamento que a Bíblia nos ensina. E esse é o tipo de relacionamento que Deus tem para você. Por isso agora, jovem, eu quero orar por você. Orar por você que é solteiro. Para que você aprenda a tomar as decisões corretas na sua vida. E não seja levado, sabe, pelo genérico? Mas espere o melhor de Deus para o teu coração. Coloque a mão aí no seu coração, como você está sentado mesmo. Você que é solteiro, coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Senhor, eu quero colocar agora cada um desses jovens que aqui estão e declarar agora que a tua presença está sobre eles e eles viverão o plano perfeito de Deus dessa terra. Que toda forma de tristeza, de solidão, de abatimento caia por terra. E que hoje eles recebam a força, o vigor para viver o melhor de Deus nessa terra. Que eles tomem as decisões corretas para viver o seu plano. Em nome de Jesus, amém. Quantos creem nessa palavra e recebem? Diga amém. 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 E por último, o jovem rico. A Bíblia fala que havia um jovem e a Bíblia chama ele de jovem rico. Porque ele era um jovem de muitas posses. E certo dia, ele chegou até Jesus e ele disse: Jesus, o que eu faço para receber a vida eterna? E então Jesus olhou para aquele jovem e disse assim para ele: simples, para você receber a vida eterna, vende todas as suas posses, tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E quando aquele jovem, em Lucas 18, se você quiser anotar aí assistir, e depois ler na sua casa, quando aquele jovem ouve aquilo, ele não tem coragem de fazer o que Jesus falou e ele vai embora. E toma a decisão de não seguir a Cristo porque o seu coração estava pegado ao dinheiro. E é tão interessante que Jesus nunca falou isso para mais ninguém na Bíblia. Jesus só falou para aquele jovem vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Por que Jesus só falou isso para aquele jovem? Porque Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem. E a verdade é que aquele jovem tinha muitas posses e estava apegado às suas riquezas. E foi por isso que Jesus pediu as suas riquezas. E naquele momento, aquele jovem deixou bem claro que ele trocava seguir a Jesus para seguir as suas riquezas. Queridos, é muito legal porque nós somos jovens e é um tempo que nós precisamos crescer e amadurecer na nossa vida profissional. Nós precisamos buscar isso, né? Quer casar, quer namorar, namoro dá despesa, viu? Dá ou não dá? Os namorados assim, ó, tipo, nossa, pode crer. Namoro dá despesa, chega lá a namorada quer aliança, né? Quer aliança, depois quer não sei o quê. Aí você quer levar ela para comer a coxinha, ela não quer não, ela quer lá no Madeiro, no restaurante chique, entendeu? Então, namoro é despesa, casar então, nem falo. Então, esse momento da juventude, das escolhas, de trabalho, você tem a oportunidade de trabalhar, de escolher a sua profissão, de estudar, fazer pós, mestrado, sei lá o quê. E muitas vezes, isso é muito importante, nós temos que dedicar tempo a isso, para a nossa formação profissional. Porque o plano de Deus é que você prospere, seja um jovem influente também nessa geração. Só que a grande questão não é só estudar, a questão é quando nós colocamos todas essas coisas à frente de Deus. A Bíblia fala que tudo que nós colocamos à frente de Deus se torna um ídolo. E muitas vezes nós não servimos a Deus, não vamos ao culto porque não temos tempo.
porque eu estou trabalhando, estudando, blá, 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 blá. Você pode trabalhar, você deve trabalhar, você deve estudar. E agora, pastora, o que eu faço? Saio fora para poder ir para a igreja? Não, não saia fora. Encontre o equilíbrio nos seus horários, no seu tempo, na dedicação. Assim como você se dedica para a sua faculdade, para o seu trabalho, dedique-se para a obra, para o ministério, para quem você é, para Deus, para seguir a Jesus. Hoje o Senhor te pergunta o que tem sido mais importante para você. Talvez a gente fica tão preocupado por não ter as posses, não ter o que comer, e a gente sai trabalhando que nem um louco, achando que isso vai suprir. Não. O que vai suprir é você fazer sim a sua parte e trabalhar o melhor que você puder, mas colocar Deus em primeiro lugar também na sua vida profissional. Não trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. A Bíblia fala muito claro que quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Da mesma forma como a Bíblia fala que nós não podemos servir a Deus, a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. E eu te pergunto, eu não, né? O Espírito Santo te pergunta, onde está o seu coração? Por que você se preocupa tanto? Com o que comer, o que vestir, como pagar. Há um Deus que cuida de você. E assim a Bíblia diz isso ali em Mateus 25. Ele diz que assim como as aves não se preocupam, e Deus dá a elas todos os dias o que comer, assim o Senhor fará com aqueles que são filhos de Deus. E eu quero saber, tem algum filho de Deus aqui? Então a bênção da prosperidade é para você. Pare de se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã causará o seu próprio mal. Quando você confiar em Deus e entregar a Ele, e trocar, se tiver que trocar, troque. Troque a glória do mundo pela glória de Deus. Troque as coisas deste mundo, os namorados errados do mundo. Troque pela glória de Deus. Vai buscar o que Deus tem para você. Vai buscar a presença de Deus. Você é filho, você é herdeiro e tem direito a provar o melhor. Se não tem provado o melhor nessas áreas da sua vida, é porque as suas escolhas estão indo para o lugar errado. Como nós falamos, as nossas escolhas nos definem. Elas definem quem nós seremos. E está na hora de você aprender a confiar, depender plenamente de Deus. Sabe por quê, queridos? Eu quero terminar esse tempo falando algo para o teu coração. Preste atenção com as suas decisões. Porque tudo que o homem semear, nós vamos colher, é o que diz a palavra. E quando nós escolhemos o mundo, o pecado, nós estamos trocando a vida eterna em Deus pela morte eterna. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. O que isso quer dizer? Não troque mais a vida eterna pela morte. Deus, quando Ele viu o homem trocando o relacionamento com Ele pelo pecado, trocando a sua posição de filho, trocando a sua herança com Deus, para viver os prazeres desse mundo. Quando Deus viu o homem colhendo as consequências do seu próprio erro, algo precisava acontecer. Não poderia terminar assim. Uma nova troca precisava acontecer para trazer o homem de volta para perto de Deus, para um relacionamento verdadeiro com Deus, para um relacionamento de pai e filho. Foi por isso que Jesus, Ele sendo Deus, o que Ele fez? Ele trocou, repita comigo, trocou. Ele trocou o seu lugar de honra. Ele trocou o seu lugar de glória e veio ao mundo. A Bíblia fala que Ele se fez como homem. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio passar pelas mesmas situações de vida que nós passamos. Jesus sentiu a dor que nós sentimos nesse mundo. E a Bíblia fala que Ele sofreu perdas. Ele sabe o que é
a dor de ser rejeitado, porque ele foi rejeitado pelo seu próprio pai. Jesus, ele foi traído pelos seus melhores amigos. Por isso ele conhece a dor da traição, a dor do ser trocado por alguém aparentemente superior. Essa dor de não serve mais, do desprezo, da angústia. A Bíblia fala que Jesus foi um homem experimentado no sofrimento. Jesus trocou o seu trono de glória e veio experimentar o sofrimento, porque algo precisava acontecer. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores, sobre si as nossas doenças. Jesus levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, é o que diz a palavra. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Jesus naquela cruz, ele morreu, ele pagou com a própria vida, pelo nosso próprio erro, pelo meu erro. Jesus, ele tomou o que era do homem. Ele teve que morrer, porque não havia outra saída. Ao trocar a sua glória pelo homem, ele precisava morrer. Nós vimos, o salário do pecado é a morte. E nós vemos aí uma troca, o que? Desigual. Porque Jesus tomou o que era do homem. E o que o homem traz no seu coração? Só destruição, pecado, ingratidão, mentira, sentimentos de ódio. O que nós trazemos dentro do nosso coração? A inveja, o rancor, as palavras duras, o egoísmo. Tudo isso nós conhecemos bem como homens. Jesus tomou o que era do homem e nos deu o que lhe pertencia. Deu o que era dele. Ou seja, o que ele nos deu? Ele tomou a nossa carga e deu o que era dele. E o que ele nos deu? Ele nos deu parte da sua natureza divina. Ele nos deu amor, alegria, paz. Não é mais para você viver igual. Decida-se por viver essa nova natureza que Cristo tem para você. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de paz, de alegria. Ele é Deus de vida. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ele ressuscitou dos mortos e trocou a morte por vida. E é isso que ele tem para entregar para você hoje. Tome a decisão de viver esse plano perfeito. Porque Jesus te amou ao ponto de morrer por você. Para poder trocar a iniquidade do nosso coração. Essa situação de morte nas suas emoções, que tem feito você sofrer. Jesus, ele sofreu, ele morreu, e ele para trocar hoje essa situação que você vive, e transformar em vida. E para você receber é algo muito simples. Basta você render o seu coração na presença desse Deus. Pedir para que ele venha hoje te tocar. Pedir para que ele venha entrar, tomar o lugar de honra no seu coração e na sua vida. E então, tomar a decisão de abrir mão das coisas desse mundo. Abrir mão daquilo que te separa de Deus. Das amizades incorretas. Do namoro impuro. Abrir mão da preguiça de orar, de fazer devocional, para ter um relacionamento com Deus. E assim você viverá como filho e nunca mais trocará a sua herança e o chamado de Deus na sua vida por mais nada nesse mundo. Quantos jovens desejam isso? Diga amém. Se coloca de pé aí no seu lugar então. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos.
E deixe hoje o Espírito Santo falar com você, tocar a sua vida, encher o seu coração. Há uma decisão que nós precisamos tomar hoje na presença desse Deus. Hoje o Espírito Santo te pergunta: jovem, onde está o seu coração? Onde está a sua alegria? Porque você depende dos seus amigos, das pessoas ao redor para ser feliz? Porque você busca a aprovação das pessoas para sentir que tem valor? Porque você busca a aprovação do seu chefe, dos seus amigos, ou até mesmo dos seus pais, antes de buscar a aprovação de Deus para você? Feche os seus olhos agora na presença desse Deus, e neste momento você vai buscar essa presença, buscar a face de Deus. Sabe por quê? Os olhos dele estão voltados para o teu coração nessa noite, para as suas decisões de vida. Quantos estão distantes da presença desse Deus e não sentem mais a alegria de servir, a alegria de estar na casa do Senhor? Porque o seu coração se perdeu. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de buscar. Há um Deus que tem os olhos voltados para o teu coração, jovem, por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. E o Senhor, Ele te conhece. Ele conhece o mais profundo do seu coração. Não há nada que nós possamos esconder da sua presença. Por isso hoje é dia de se arrepender por trocarmos essa glória, por desprezarmos a obra da cruz e não valorizarmos as promessas, não valorizarmos o chamado, o relacionamento com Deus. O fim do ano está chegando. Onde você vai colocar os seus pés? Quais são as rodas na qual você vai se assentar? Cuidado. Muitos trocam tão facilmente a glória de Deus pelos prazeres passageiros do mundo. E talvez você pensou em desistir dessa caminhada. Talvez o vício te chamou para perto nessa semana. Mas o Espírito Santo diz para o teu coração hoje: não vale a pena. Volte enquanto é tempo, diz o Senhor. Volte, seja firme nas suas decisões. Não tenha dúvida do que Deus tem falado para você. Não duvide dos princípios, da promessa, da palavra. Mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Hoje é dia de decidir trocar a sujeira, trocar a dor do seu coração, do passado, trocar o pecado, os vícios. Troque agora esse sentimento de desprezo que você carrega, essa dor da rejeição, de se sentir inferior, sem valor. Troque agora. Troque as amizades incorretas, os relacionamentos errados. Troque agora tudo que te separa de Deus. O Senhor te chama a entregar os seus ídolos,
Tudo que você coloca na frente de Deus, a sua falta de tempo, sua falta de compromisso. E se você crer, comece agora a adorar ao Senhor, a louvar.